E aí, por exemplo, ele é um sujeito que está acostumado, ele já tem no seu hábitos, ele tem uma disposição de estar morando de maneira precária, tá? Então, e essa situação é uma situação que vai atravessando a história. E aí por exemplo, algumas falas que a gente vai pensando nas entrevistas, como por exemplo, uma moradora da ocupação da Andara que vive e fala assim: eu já vim da maternidade para a favela, eu sempre morei na favela, andar na favela, estar na favela é a minha forma de estar no mundo. É a minha cidade. É a minha cidade. Ela, por exemplo, que a Luciana da Cruz, ela já morou na escadaria da igreja São José, que fica no centro de Belo Horizonte, para quem não conhece. Morou no acostamento de uma rodovia, tá? E hoje ela é uma das moradoras e lideranças na ocupação da Andara. Existem também um número grande de moradores que moravam de favor, tá? Moravam na casa da mãe, moravam na casa do pai. Esse é uma parte significativa das pessoas que moram ali. E existe uma parte grande que mora nas ocupações que teve acesso à indenização, tá? E aí essa indenização, ela não foi suficiente. Aí você diz: mas é porque esse sujeito não sabe controlar o seu dinheiro. Não, esse sujeito, ele recebe R$ 1.500. Não, porque o que é indenização? Né? Ele não teve acesso à indenização, ele foi afetado pela mão negra da remoção, né? Por conta de alguma prioridade do planejamento, que pode ser na cidade formal, fazendo uma obra de um viaduto, ou até mesmo planejamento dentro de favelas, fazendo uma urbanização como o modelo do Vila Viva. Ele foi, para o bem do interesse público de todos, ele foi marcado para ele sair de lá. E aliás, isso é muito cômodo, isso é uma estratégia de viabilidade econômica desse modelo de urbanização. Como ele não tem a propriedade, ele é um invasor daquela terra, né? Quem mora numa favela geralmente não tem o título de propriedade ou nessas ocupações, ele recebe apenas o tijolo que ele colocou, a benfeitoria. Isso está previsto na lei. Se você não comprova a propriedade, a titulação daquela terra, você só vai receber o tijolo. E aí você recebe, é óbvio que você recebe um valor muito aquém, quiçá do que você gastou e investiu naquela construção. Esse tijolo ele não é remunerado. Se você trabalhou de madrugada, isso não conta. Os juros que você pagou no depósito de material de construção para você pagar parcelado todo aquele material, isso não conta. A Urbel, por exemplo, pega o preço da tabela lá da construção e paga o tijolo. É óbvio que ele sai de uma situação em que ele tinha conquistado o acesso à cidade, a terra dele estava garantida a partir da ocupação daquele espaço, e aí ele sai, até que ele sai com uma liquidez financeira. Um cara que ganha R$600 de repente ganha até 15 mil, mas ele vai morar onde? Onde que ele vai se realocar? Então o próprio processo de urbanização, de planejamento urbano da cidade, ele reproduz excluídos. Já existe todo um processo social, deixando uma camada da sociedade sem acesso ao mercado de terras para poder se localizar e morar. E aí, a urbanização que tenta melhorar essa estrutura da cidade, ela também é uma reprodutora de excluídos, através da remoção mediante indenizações, né? Fora que a gente não está falando da questão legal, que o direito à posse, né, a ocupação daquele lugar estabelecido por uso capião ou outras ferramentas legais previstas aí há mais de 20 anos, ele é sumariamente cassado, né? Porque se alguém mora num terreno há mais de 5 anos, e a gente vê gente removida aí que está há 45 anos morando naquele terreno, ela tem o direito à posse daquele lugar, ela é efetivamente quem possui aquele terreno. E aí a Urbel, por exemplo, como a pessoa não tem a escritura ou não foi titulada, ela caça esse direito, né? A própria Urbel que tem a obrigação de regularizar a propriedade da terra nesses locais. Então ela prefere, antes eu vou urbanizar, depois eu vou dar a titulação. Eu vou caçar vou suspender o seu direito, que é minha obrigação, vou te colocar na posição de excluído, vou fazer urbanização e um dia vai regularizar. Regularização fundiária, quem conhece essa política aí habitacional sabe que está no final da fila, ela não acontece efetivamente, né? Só um pequeno parênteses aí.
existe por parte desses moradores uma disposição em viver da contravenção, tá? Porque, como eles nunca foram considerados dentro das instituições, então viver na contradição é a maneira de viver nessa cidade, tá? Ele é um eterno fora da lei, principalmente no momento que ele está disputando a sua terra, tá? Então ele já entende que o processo de ocupação entre os moradores, ele acha que aquilo não é muito certo. Tá? Ele não tem essa leitura da disputa pela cidade. Depois, com o processo de luta, que ele vai percebendo que ele tem direito a essa cidade e que essa cidade não o considerou em momento algum. Isso é importante a gente ter isso como horizonte, porque várias das contradições que a gente vai percebendo no lugar também são frutos de situações como essa. Tá? Existe também um outro grupo grande que morava de aluguel, tá? O morar de aluguel é algo que onera de forma significativa os moradores, tá? E aí ele chega assim, por exemplo, tem um monte de menino que fica contando, meu pai esse ano me deu presente de Natal. Isso é uma coisa assim, eu nunca tive que ficar sofrendo com presente de Natal na minha casa. Tá? O menino ganhou presente de Natal esse ano porque ele morou na ocupação e sobrou dinheiro no aluguel, o pai dele conseguiu comprar um presente de Natal. Tá? Esse discurso, ele acaba ocorrendo dentro das favelas, tá? Dentro das favelas e dentro das ocupações. Outra coisa que eles colocam, principalmente nessas ocupações, que são organizadas pelos ativistas sociais, que tem o trabalho do arquiteto, por exemplo, a ocupação tem acesso, o lote tem acesso direto para a rua. Isso tem um significado muito grande, porque, mas eu antes, minha mãe adoeci, eu tive que ficar, como que o cara da ambulância ia entrar no beco para buscar minha mãe, agora ele tem a rua, ele tem condição de chegar lá. Então esse discurso de acesso direto à rua é um outro elemento que também é colocado pelos moradores como um dos motivos para estar ali participando desse processo. Agora, é uma população que está acostumada a resolver as coisas de maneira imediata e intuitivamente, que é uma situação muito difícil para nós. Tá? Nós não estamos acostumados a isso, isso já foi colocado aqui em outros momentos, principalmente no campo da arquitetura, como que a gente vai usando todo um ferramental para depois ir à realidade. Tá? E aí tem algumas questões assim que são evidentes, né? Por exemplo, quem que está fazendo o protesto contra o governo, esse governo corrupto brasileiro e tal, que é a classe média? Faz o protesto no fim de semana, não é? No domingo. É o protesto no domingo para não atrapalhar essa cidade funcionar. Né? E aí ele acredita que nós vamos resolver os problemas através da política, sendo que essas camadas populares, a questão política ela é mais imediata. Eu estou protestando pela água, pela luz, pelo transporte. Então ela chega lá e bota fogo no ônibus porque ela quer chamar atenção para o ônibus, a questão do transporte coletivo. Ela não está querendo ir negociar naquele fórum externo, não pode queimar ônibus não, porque queimar ônibus é feio. Não quer saber não, quer chamar atenção para essa situação e dar uma visibilidade para a gente ver se consegue avançar. Então, essa é uma diferença importante na maneira como nós, ativistas e movimentos sociais, entendemos os processos e eles vão trabalhar dentro de uma outra perspectiva. Pode passar. Isso aqui já falou. Decisão sempre pelo necessário, isso vai causar um estranhamento por parte de nós que estamos ali. Então, por exemplo, tem um comprovante de endereço. Isso é estranho, né? O cara chega assim, por que é bom estar aqui na Eliana Silva? Eu ouvi isso de um morador da Eliana Silva. Porque agora eu tenho. Ele conseguiu um comprovante de endereço, aí ele está recebendo correspondência em casa. Sabe, isso é uma coisa assim, para mim, chega a ser surreal que isso é problema para alguém. Mas tá? E aí o cara consegue acessar crédito, acessar várias coisas a partir de situações como essa. Acessar as políticas públicas. Na Eliana Silva, claro. O pessoal tentou acessar ao MEI, tentou acessar o posto de saúde e a condição para eles serem atendidos ali era somente comprovar que eles moravam no lugar. Aí a gente estava começando a planejar aquela tubulação de esgoto, de repente chegou um pobre de um vendedor da Sky desavisado, achando que aquilo era um bairro,
começou a entrar, você quer Sky? Quero. Um morador fez a Sky, e aí, gente, tirou 600 cópias desse negócio da Sky, pronto. Né? E olha que engraçado, né? A Sky não teve problema se tem a escritura, mas isso é uma invasão, isso é uma ocupação. Não interessa aqui, você mora aqui, a conta vai chegar, o cara vai consumir. Para consumir pode, né? Vou repetir o que eu já falei, né? Agora para ter acesso à cidade não pode. E essa conta da Sky já foi assim, entrou até em processo judicial, como prova que ali é uma ocupação permanente, ordeira, né? Ela vai estar lá no processo judicial. Para encerrar essa situação sobre os moradores, como eles nos veem? Eles acham que nós somos os intocáveis. Isso eu ouvi de uma moradora, tá? Então é sempre importante a gente lembrar disso. Somos os intocáveis. E aí existe uma disposição para se submeter, que isso já faz parte do cotidiano, da forma como aquelas pessoas estão inseridas, tá? Então nós somos, eu ouvi isso da moradora, existem os intocáveis. Tem coisas que o morador acha que é impossível, tipo chegar perto do Joviano para conversar, ele é o advogado, conversar com você, no caso você era eu que estava fazendo a entrevista, o arquiteto, entendeu? E você está sentado próximo do pai, entendeu? Estar assim é quase uma figura santa. E aí a gente ter noção, porque isso é uma realidade dentro desses espaços. E aí a gente tomar um cuidado muito grande na maneira, aquilo que a gente está falando, o efeito que isso tem dentro desses lugares. E aí acaba que evidencia um processo de imposição cultural, né?